como passa o tempo, nós temos a necessidade de termos a perseverança devida. Um dia é monótono, de repente vai se passando a semana, mas Deus não está estático, está trabalhando ao nosso favor. Talvez você diga assim, mas Deus, o Senhor não está atendendo o meu pedido. Se você se aproximou dele em oração, ele já atendeu ao teu pedido. O que nos cabe é velar, é estarmos confiantes, confessando e declarando a palavra dele. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, nós vamos orar agora concernente à ministração da palavra. É a necessidade que todos temos de ouvir, não só ouvir com os nossos ouvidos no sentido de escutar, mas ouvir com os nossos ouvidos no sentido de compreender, entender. Pai querido, muitas vezes eu ouço, compreendo as vibrações, faço distinção, mas aquela palavra não desce ao meu coração. Mas também por muitas outras vezes eu ouço como discípulo e entendo perfeitamente as vibrações da tua palavra, faço descê-la ao meu coração, percebo-a na minha interioridade, confesso com a minha boca e pratico a tua palavra. Somos assim, Senhor. Nós não queremos ser resistentes, inflexíveis, mas queremos, Deus amado, em nome de Jesus, deixar penetrar a autoridade de Jesus para desfazer de dentro de nós todo o sofisma, todo pensamento enrustido, torto, desequilibrado, que resiste à palavra. Nós, em nome de Jesus, nesta noite trazemos cativo todo pensamento à obediência a Jesus Cristo. Meu Deus, eu invoco o teu Espírito e faço agora cercar sobre este lugar a presença majestosa, gestosa, a presença da governabilidade, de gestão profunda do teu Espírito sobre a nossa existência, sobre a nossa interioridade, em nome de Jesus. Que haja abertura de coração, que venhamos a nos encontrar com a verdade e tenhamos a humildade de nos inclinar e obedecer, em nome de Jesus, amém. Capítulo 7 de Mateus. Eu quero falar nesta noite sobre a não profanação do que é santo. Ou melhor, não profaneis o que é santo. Capítulo 7 de Mateus, versículo 6. É nesse versículo que nós nos basearemos na palavra nesta noite. E não deis aos cães o que é santo. Não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Vossas pérolas. Para não acontecer que os porcos e os cães as calquem aos pés e voltando-se vos despedacem. Esse é o texto básico, mas eu vou utilizar como introdução até para entendimento do que realmente a Bíblia está dizendo, o verso do capítulo 7, verso 1.
Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trava no teu, uma lança no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhas pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Amém? Queridos, esta é uma parte do sermão chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É com certeza o sermão mais eficaz, mais abrangente, mais profundo, e que de todos os tempos, aquele que o proferiu, Jesus, colocou estas palavras acima de todas as outras ministrações já proferidas. Eu mesmo tenho muitos livros sobre este sermão. Há um grande pastor, hoje já falecido, inglês, ele escreveu um livro, mas muito grosso assim, só sobre esse sermão. E tem se escrito milhares de livros sobre esse sermão, poucas palavras em face ao monumental escritos que foram feitos sobre este sermão. Na verdade, aqui, queridos, há um grande processamento de ideias de Jesus para reorganizar a mente dos homens. Jesus aqui vai trazer sobre nós uma palavra de alto padrão, de alto entendimento. E ele começa aqui mostrando-nos a nossa dificuldade, a nossa limitação em poder antever a interioridade das pessoas. Ele traça aqui talvez uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, que é de fazer uma previsão da interioridade do outro, sem ele ter como ser humano a capacidade de penetrar e conhecer o íntimo da pessoa. Na verdade, quando Deus está falando, não julgueis, Ele está dizendo que o homem não tem a capacidade de penetrar na interioridade da pessoa
e fazer a sua crítica e fazer o seu juízo sobre aquele homem. Na verdade, aqui a Bíblia não está falando em não deixar tudo acontecer. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia não está falando em separar o mal do bem. A Bíblia não está falando em permissão, em ultrajar a graça. Muitas vezes se usa essa palavra dizendo: você não pode me julgar. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando desta condição que nós temos como seres humanos de olharmos apenas o exterior. Nós vivemos num ambiente, queridos, de religiosidade. Normalmente, mesmo como evangélicos, a gente se arruma, toma um banho, passa um perfume, coloca uma roupa melhorzinha para estarmos na casa do Senhor. Então a gente vem aqui, então um olha para o outro, dá um sorriso, e chega para o irmão e fala: meu irmão, a paz do Senhor. Aquele irmão já olha com aquele olhar bonitinho, de santinho, de pureza, e levanta a mão e fala: a paz do Senhor. A gente se abraça um ao outro e sente aquele calor. Não é assim? A gente convive na mesma fé, mas na verdade, na realidade, existe um mundo na nossa interioridade e existe um comportamental que nós não conhecemos. Que nós, talvez, se fosse expressado isso abertamente, como está o nosso comportamento quando estamos sozinhos ou quando estamos em casa, nós mesmo haveríamos de nos chocar com nossa própria atitude, para o bem e para o mal. Logo, nós também não temos a capacidade da interiorização. Por isso nós não podemos julgar a pessoa antecipadamente. E é uma prerrogativa que Deus trouxe para si. Só eu conheço. Só eu sei avaliar o estado devido. Nós, na reunião que tivemos com casais, eu pedi que cada um desse uma nota, uma porcentagem de quanto cada um conhece o seu cônjuge. E houve das mais variadas visões. Mas na verdade, nem nós nos conhecemos 50%. Nós nem sabemos quais são as reações que vamos ter e as mudanças que vão acontecer para o bem ou para o mal quando estivermos diante de uma situação de pressão. Minha mulher me disse que conhece 85%. Eu disse: eu acho que eu te conheço 50%. Ela ficou meio brava comigo depois. Você me colocou numa situação difícil. E ela fez alguma coisa no outro dia inesperada para o bem. Não podia imaginar que ela faria uma coisa daquela para o bem. Eu falei: está vendo? Eu não esperava essa reação sua. Eu não podia prever essa tua reação que você fez. Então, foi muito bom você ter feito isso. Aconteceu algo novo. Logo, quem conhece o coração é que pode dar a última palavra. Deus diz que conhece o coração. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração e o esquadrinha, e corta ele em quadrinhos, e cada quadrinho ele sabe exatamente a que vai e para onde vai nesta e naquela situação. Então ele diz: eu conheço o coração do homem. E ele chega a uma conclusão assustadora. Ele diz que o homem é desesperadamente corrupto. Deus fala. Eu tenho um amigo meu, advogado, não daqui, e ele disse que cada homem tem o seu preço.
Forte isso. Todo mundo tem preço. Ele diz: eu sou baratinho, baratinho. Queridos, o que a palavra está dizendo? Que nós não temos esta capacidade. E agora a Bíblia diz que nós, e esse é um ponto muito interessante, porque nós nos damos no direito de julgar o nosso irmão, de julgar as pessoas, de antever comportamentos interiores para o bem ou para o mal. Então a Bíblia, Deus nos coloca nesse impasse. Ele diz aqui no verso 2: porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, com a medida com que medis, vos medirão também. Está dando uma decisão sobre essa questão da nossa interioridade. E aqui eu fico preocupado, e você pode ficar preocupado. Aqui também no verso 3, queridos, ele nos fala sobre a gente estar olhando para o irmão. A questão aqui, queridos, é muito interessante, porque na verdade o padrão de vida que temos que ter é o padrão de Deus. Deus tem um padrão. Ele fala assim: você precisa ser santo como eu sou santo. Mas o ser humano, ele percebe que este é um padrão inatingível. Então ele mudou as coisas, ele começou a criar regras, né? Jesus fala: você precisa fazer desse jeito, é o meu padrão. Eu digo desse jeito, eu não dou conta, mas eu faço até esse jeito. Aí vão criando as religiões, vão mudando a orientação de Deus e vão colocando as ideias, os mandamentos, as coisas dos homens. E a gente tem então a necessidade, todos nós sabemos, de estarmos relacionando com os irmãos. Ninguém aqui vive sozinho. Há alguém aqui que vive independente? Sozinho, não tem como. Nós, quando nos relacionamos com os nossos irmãos, sabemos que a medida do relacionamento com Deus tem a ver com a medida do relacionamento com os nossos irmãos. A gente começa a perceber dificuldades. E a gente olha assim, todos nós somos assim, e a gente olha e nós temos uma tendência, essa é uma tendência espiritual, a olharmos aquela situação daquela pessoa e queremos até ajudar aquela pessoa, queremos até tirar aquilo que está atrapalhando a vida daquela pessoa. Mas é o interessante aqui que Jesus está nos dizendo é que normalmente aquilo que nos atrai àquela pessoa é justamente o problema que nós vivemos. Então nós nos escondemos naquilo que condenamos e temos uma ênfase no nosso irmão e na outra pessoa. Então o que Jesus está nos orientando aqui é repararmos a nós mesmos, voltarmos à nossa interioridade, porque nós temos uma tendência, queridos, muito forte. Qual é a minha tendência e a tua tendência? Lei para o próximo e graça para mim. Isto é, ele não pode fazer, e se ele fizer, Deus vai castigá-lo, mas eu posso fazer e Deus vai me liberar de alguma forma. Isso é muito tremendo. E a Bíblia aqui nos chama, e nós muitas vezes somos hipócritas. Então nós temos que primeiro tirar a trava que está no nosso olho. Todos nós precisamos aprender a parar diante do espelho da palavra de Deus e refletir sobre a nossa vida, buscarmos o temor de Deus, para que o temor de Deus penetre no nosso coração e nós saibamos primeiro como está a nossa interioridade. A pessoa mais pecadora é a mais resistente à verdade. Quando eu falo alguma coisa e ministro aqui alguma coisa, depois eu converso com a pessoa e vejo que a pessoa não entendeu nada. Queridos, nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando a nossa visão
e nós precisamos retirar de nós aquilo que está impedindo Deus de operar na nossa vida, que é o juízo forte para o outro e a benéfica para nós. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou dando essa palavra como introdução, porque nós estamos mexendo com coisas santas. Você está aqui, querido irmão, simplesmente por estar, é uma visão muito pequena. Você está aqui porque você necessita, você e eu necessitamos de ter um relacionamento, um contato direto com a palavra de Deus. E esta palavra, ela precisa ser visualizada, precisa ser compreendida de tal forma que, como disse a pastora Ilma aqui a princípio, a palavra de Deus, ela é uma riqueza, e Jesus chama aqui de pérolas. Então o que nós recebemos são pérolas. Eu estou pregando aqui, está sendo lançado sobre você pérolas de alto preço. Essas palavras que são apresentadas aqui são riquezas, são pérolas tão valiosas que valem mais do que o ouro e do que a prata, porque trazem sobre si uma corrente de entendimento que pode fazer com que a sua vida seja transformada para o bem, para que seus olhos sejam abertos para o entendimento verdadeiro, e você vai poder driblar essas dificuldades que Satanás apresenta sobre a sua vida. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Jesus está falando: olha, você não deve dar as vossas pérolas, jogar as vossas pérolas aos porcos e aos cães, demonstrando aos espíritos malignos. Toda vez que uma palavra de Deus é encaminhada a uma pessoa, e essa pessoa não recebe, mas pega esta palavra e joga, vem a palavra e ela não dá valor, é a mesma coisa de que você pegar uma pérola, algo precioso, e jogar. A pérola que você pegou, as pérolas que Jesus está dizendo, são pérolas que pertencem a você. Eu estou lhe trazendo uma palavra, estou jogando pérolas. Então você pode pegar estas pérolas, ou você pode simplesmente desativar este momento, entrar em outro nível, mas você estará simplesmente lançando as suas pérolas aos cães, lançando estas palavras aos cães, aos porcos, exemplificando os espíritos malignos. E o que eles fazem? Com a palavra de Deus, os demônios, quando você pega esta pérola e você joga, você não dá atenção, o que eles fazem? Eles pisam. Eles pisam na palavra, eles continuam pisando na palavra. Quando eles pisam na palavra que é a tua pérola, esta palavra entra ali naquele lodo, ela perde o valor para você, porque você a desprezou. Então você também perde a proteção, porque a tua proteção está na riqueza da palavra, em atender ou não. E quando perdemos a proteção, eles voltam e nos mordem. Diz aqui o texto: e voltando-se vos despedaçam. Sem proteção, queridos, sem essa riqueza devida, essas pérolas, nós não podemos nada, absolutamente nada. Então o que Jesus está dizendo aqui é para trazer no nosso entendimento que a palavra que Ele nos dá não pode ser profanada. E logo de introdução eu disse que esse
esta questão de julgamento é uma questão séria, seríssima. E a partir do verso 7, Deus vai nos mostrar como nós podemos nos manter diante de Deus, diante dos homens, como que nós podemos nos manter diante da santidade de Deus, como que nós podemos realmente pegar estas pérolas e permanecer com estas pérolas. Isso é maravilhoso, utilizar estas pérolas. A Bíblia diz que nós, quando recebemos estas pérolas fazem parte de um tesouro nos céus. Eu tenho o costume de, quando tenho necessidade, eu vou a Deus e falo: Senhor Deus, eu preciso retirar um pouco do meu tesouro. Fala comigo, eu preciso retirar um pouco do meu tesouro. Eu percebo que quando eu falo meu tesouro, eu estou falando sobre as palavras que Deus me disse que eu tenho direito nesta terra. Então, queridos, aqui, para que nós possamos manter tudo isso, nós temos que aprender a eficácia do relacionamento com Deus. Esta é uma regra áurea. Queridos, eu não vou falar aqui sobre a questão de uma oração. Nós aqui como igreja estamos orando, não estou falando muito pouco não, quase nada, falando como igreja. Se a medida da oração nossa como igreja aqui está nesse nível, na igreja, na casa sua, não quero julgar, mas a proporcionalidade me causa arrepio. Porque, na verdade, para que eu possa ter um relacionamento com Deus, eu preciso entrar na esfera e na eficácia do relacionamento com Ele. Na verdade, a oração precisa ser entendida não simplesmente o momento que você dobra o seu joelho. Não é isso. Esse menino faz igual meu filho quando era pequeno. Só para não pegar ele. A mãe dele vinha assim, ele vinha do mesmo jeito. Não está nem aí, ele não é mau, ele não sabe de nada. Qual de vocês? Nós temos que aprender a ter uma comunhão ininterrupta com Deus, é isso que Ele quer. A visão de Deus não é mais do que isso aqui. A visão com Deus é orar sem cessar. Fala para o seu irmão, orar sem cessar. O que Deus quer é conviver com você numa comunhão íntima, nas minúcias, nos segundos e nos minutos. Você vai aprendendo que esse é um exercício que lhe fará abrir os olhos de tal maneira para o mundo espiritual. Se alguém está passando por uma dificuldade financeira, ele vai lá e ora. Aí ele pede. Alguém está passando por uma dificuldade na casa, ele vai lá e ora. E ele pede. Alguém está passando por uma dificuldade naquilo, ele vai lá e ora. E ele pede. Não é essa a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que tenhamos uma oração incessante. Eu não estou dizendo que Deus não é favorável a tempos de oração, Ele o é. Mas o que estou mostrando aqui é uma vida de comunhão. Deus procura este nível de adoradores. Adoradores é aqueles que estão na intimidade. Ele procura intimidade. E essa intimidade é a que traz a luz ao que é verdadeiro. Verdadeiro diante de Deus é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Aqui de dentro, você convive com Ele,
convive com Ele, você acorda com Ele, você senta com Ele, você deita com Ele, você fala com Ele, você trabalha com Ele, você está sempre ligado a Ele e percebível, e percebendo as minúcias da sua vida. Esta pessoa tem um progresso extraordinário em todas as áreas diante de Deus. Então a ideia aqui que Jesus está dizendo é uma ideia consonante e contínua. Ele diz: pedir. Deus quer que você peça. Buscai. Deus quer que você busque. Batei. Está dizendo: Deus quer que você bata. O que Jesus está dizendo? Ele está falando da oração contínua, perseverante. Não é simplesmente aquela oração que vai, ora lá um mês, uma semana, e depois desanima e fala: Deus não me ouviu, você não passou no teste, você precisa voltar à escola primária da fé. Oração perseverante: eu peço, mas eu peço e eu busco e eu bato num Deus, queridos, que eu absolutamente creio que Ele existe e Ele vai me dar. E Jesus diz: dar-se-vos-á, achareis e abrir-se-vos-á. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas. Deus vivo ouve oração. Atende a oração. Ele não atende a oração daquele que vem com aquele ânimo e volta com aquele mesmo ânimo para trás. Ele não atende aquela pessoa que é como as ondas do mar. Elas vão e elas voltam. Elas vão e elas voltam. Então Deus diz através de Tiago: não pense que este homem alcançará alguma coisa do Senhor. Este que vem e volta. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Isto não é o que Deus quer. Ele dá crédito numa pessoa que permanece crendo e confiando. Existe um processo. Quando você ora sobre alguma coisa, a questão da resposta de Deus, meu Deus do céu, nós temos que entender isso. Tem que acontecer muita coisa na vida para organizar um sistema para atingir você. Ou não? Outro dia uma pessoa, não sei se foi daqui, me chamou e falou: pastor, aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Eu falei: o que foi? Eu sou funcionário público. O que foi? Eu sou funcionário público e eu, tanto dizimista, firme com Deus, Deus fez uma obra extraordinária e o meu salário aumentou muito. Não tinha como. Falei: mas como que acontece para acontecer tudo isso? Tem que um lado, outro lado, organizar um projeto, alguma coisa assim, fazer uma proposta, que tal, outro teve influência. Existe uma sequência, tiveram muitas reuniões e tal. Você está ali achando que você é o principal, mas você é realmente o principal, você orou a Deus, mas existem muitas coisas que precisam ser coordenadas. Então isso demora um tempo. E para que essas coisas venham a funcionar, é necessário que você continue crendo. Fala comigo: eu preciso continuar crendo. É que entra a questão do pedir: dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Você não é que você vai ficar pedindo de novo, mas você vai estar dizendo a Deus: Senhor, eu estou crendo. Eu estou crendo em Deus e eu posso me aproximar dele, e ele é Deus. Queridos, só existe um Deus. Escuta o que eu estou te falando. Os outros deuses não são. Só há um Deus. Eu tenho me preocupado um pouco com estas inovações que nós estamos tendo, de crentes que vão entrando em lugares extremamente contaminados, e nós não precisamos juntar-nos ao mundo.
para que nós possamos ter uma influência dele. Hoje eu vi um programa, e eu já estava preparando essa palavra, e eu estava pensando sobre essa questão de dar aos porcos as pérolas. E eu vi ali num programa de televisão, o Israel me chamou e falou: ó, fulano de tal está no programa. Eu falei: eu não quero ver. Como é que chama o programa? Hã? Estou te entregando aqui, meu filho. Ele estava assistindo o Esquenta. Ele não estava assistindo, né? Porque ele ouviu É verdade. Era espiritual mesmo. Ele só estava assistindo porque estava ali um cantor chamado, qual é o nome dele? Paz. O programa era o seguinte: todos somos irmãos. Está lá o macumbeiro cantando a música da macumba. Está lá o Hare Krishna. Parece que tudo isso é muito lindo. Mas a mensagem que está atrás de tudo isso é o seguinte: o importante é ter fé. Você pode adorar este Deus ou aquele outro Deus, mas o importante é estarmos unidos. Queridos, nós não podemos dar as nossas pérolas aos porcos. Estou te falando uma coisa assim, não é verdade aquilo ali, não é realidade espiritual aquilo ali. Eu vou te provar porque aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui, queridos, que Jesus, Deus, está dizendo é que você deve se aproximar a Ele, se envolver com Ele, e entender que você vai receber. Se você buscar, você vai bater e vai receber. Ele ouve, Deus ouve. Há um momento extraordinário da fé, quando os profetas de Baal no Antigo Testamento fazem ali um sacrifício e começam a invocar Baal. E eles começam a invocar o Deus Baal, Deus minúsculo. Então eles começam a se cortar, eles começam a fazer tantas coisas, e Elias fica ali do lado olhando, e Elias diz assim: ele deve ter viajado, ele deve estar fazendo outra coisa. Eles começam a zombar deles, porque a ideia era esta: o Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu. Só Deus, que é o único Deus, pode fazer o que quer fazer. Todas as ações malignas nas suas esferas e nas suas divisões estão subordinadas a este Deus. Ninguém pode colocar a mão sobre você se Deus não permitir. Aleluia! Então, quando você está dizendo: Pai, eu estou orando, Deus fala assim: então continue orando. E Jesus disse antecipadamente: eu vou te dar, eu vou te entregar, vai se abrir esta porta. Quantos estão procurando em Deus alguma abertura de uma porta? Levante a mão e diga amém, Jesus. Aí Jesus fala aqui uma coisa interessante. Ele fala assim: teu filho pedir pão ou pedir peixe, que eram comidas normais da época, tipo arroz e feijão, coisa simples. Ele está com fome, ele pede pão e pede peixe. Ele pede um arroz e feijão, você não vai dar? Aí Jesus fala: vocês são maus. Mas maus como são, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial, fala comigo, quanto mais o vosso Pai Celestial. Isso é maravilhoso. Eu quero concluir esta palavra, queridos. Quanto tempo você está na igreja? Nós corremos o risco de, com o tempo, irmos nos acostumando. E a palavra não faz a mesma diferença. Então todo sermão precisa de uma conclusão. E aqui também Jesus, no seu sermão, ele começa a fazer uma conclusão. E ele diz aqui:
entrai pela porta estreita. Verso 13: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. 2 portas e 2 caminhos, Jesus está dizendo. Duas portas largas e 2 caminhos estreitos. Duas portas, uma porta larga e um caminho largo, uma porta estreita e um caminho estreito. Quem é esta porta estreita? E quem é este caminho estreito? Quem é esta porta larga? E quem é este caminho largo? Esta porta larga e este caminho largo é o ser humano que anda, preste bem atenção no que eu vou falar, de acordo com a sua visão. Ele tem a liberdade de viver a vida conforme lhe parece certo. Esta porta larga e este caminho largo não é simplesmente as pessoas que estão no mundo, mas tem muitas destas pessoas aqui na igreja, não aqui exatamente, talvez não tenha, mas em todas as outras igrejas tem. Se eu quero viver em consonância com Jesus nisso eu vivo, se eu quero viver contrário ao que Jesus fala comigo nisso, eu tomo a decisão. Esta porta larga sou eu mesmo. Eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Esta coisa que eu concordo. A palavra está dizendo não, mas eu não estou nem aí com a palavra sobre isso. Mas naquilo ali eu concordo com a palavra, mas aqui eu não concordo, pronto. Isto é o caminho largo. Isto é o caminho largo. Isto aqui me confronta, eu não quero. Isso mexe comigo. Eu odeio quando alguém fala isso comigo. Isso não serve para mim. É a porta larga. Eu vivo pela minha inteligência, pela minha habilidade, pelos meus gostos. E eu tenho a aparência exterior. Eu vi uma cena que eu fiquei impressionado. Me parece que foi o Coutinho que me mandou. O Bento XVI, o que saiu como Papa, visitando a Alemanha, me parece. E ele, quando foi cumprimentar os cardeais ali, quase todos eles não estenderam a mão para o Papa. Quando o Papa? Agora, final de 2012, me parece, ou 2011. Ele estendia a mão e os cardeais faziam assim. Mas quando você olha um cardeal, com aquele negócio vermelho na cabeça, aquela faixa vermelha, aquele jeitinho, meu Deus, eu fiquei com a vontade de repente ser cardeal. Mas quando eu li aquilo, eu falei, meu pai, quanta hipocrisia, isso é hipocrisia. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o ser humano e o religioso também pode viver do jeito que ele quiser viver, e há uma tendência naqueles que aproximam de Deus e até nos líderes de achar que os outros não podem fazer e eu posso. O que aconteceu com Jesus e por que ele foi tão perseguido é porque ele disse para os fariseus, disse: olha, vocês exigem coisas fortes, colocam um peso pesado sobre os homens, e vocês não carregam, vocês não nem com o dedo mexem. Para o outro não pode. Eu conheço muito disso, eu sei o que eu estou falando. Queridos, nós precisamos entender e escolher qual é o caminho que devemos seguir. Se é porque
o caminho que está falando aqui, estreito, a porta estreita, não é regras muito fortes, não é isso. Esse caminho é Jesus. O problema daquele programa de televisão que eu acabei de falar, ou de qualquer outra coisa, é que na palavra só há uma pessoa, não há um caminho, é o caminho. Só Jesus é o centro de tudo. Se houver qualquer pessoa que queira colocar-se no lugar dele, de qualquer forma, é abominável diante de Deus. Só existe o caminho, por isso é estreito. Por que eu posso alguma coisa diante de Deus? Porque Jesus morreu no meu lugar e Ele me deu autossuficiência para estar diante de Deus, ser purificado pelo sangue de Jesus, um caminho que foi aberto. E agora eu lhe pergunto, sobre quem você quer viver? Eu posso, tudo na vida é uma questão de decisão. Todas as forças do universo estão vinculadas, estão direcionadas para você agora. Eu quero te abrir um entendimento. Tudo depende desta decisão. Eu obedeço a Jesus, eu me firmo na advocacia de Jesus. Eu entrego todos os cuidados da minha vida para Ele, para a sua orientação. Quando você contrata um advogado, um bom advogado, ele diz para você: não se preocupe, eu sou o teu advogado. De vez em quando você tem os trâmites ali do processo, e você chega para ele e fala: mas eu estou preocupado. Não, fique tranquilo, eu estou me representando. Se você insistir, um bom advogado pode até te dar uma bronca, fala: para com isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o teu advogado. A questão de Jesus, ela é jurídica. Ou você entrega a sua causa a Jesus e deixa que Ele te oriente, ou vai você se defender sozinho. Mas Jesus é o nosso advogado. Eles, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que Deus está nos levantando. E esta palavra eu quero incutir no meu coração, colocar nas minhas entranhas, colocar no meu ser, que o segredo de uma vida com Deus está realmente no relacionamento íntimo que eu tenho com Ele, exercitando uma vida ininterrupta de comunhão. Vamos ficar em pé. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas se o teu coração está aberto para a verdade, você recebeu uma palavra nesta noite. Comece a orar diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça perdão a Ele sobre os teus julgamentos. O que você faz de você mesmo? Eu não vou dar conta, não vou conseguir, essas coisas todas ruins. Peça perdão a Deus. Você não pode nem julgar a si mesmo, quanto mais julgar os outros, no sentido de limitar o potencial, limitar a força do Deus vivo de te manter em pé. Deus é poderoso para isso. Sobre canta la maneiria, chuva, não é orando, sobre canta la maneiria. Você consegue orar? Consegue levantar a sua voz um pouco mais? Em nome de Jesus, eu retiro tudo que está entupindo a vida dos meus irmãos, bloqueando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, não só flertando contigo, mas casados contigo, Senhor. Eu não quero deixar o Senhor, amor da minha vida. Eu não quero te abandonar, ó sabedoria infinita. Eu não quero andar pelos meus olhos e pela minha visão.
porque eu vou fazer tropeçar. Eu vou tropeçar e fazer tropeçar os outros. Mas eu faço da visão da palavra a minha visão. E eu faço do caminho e dos corredores da palavra a caminhada devida. Em nome de Jesus, toda ação de Satanás contra a sua vida, nós quebramos em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, queridos. Talvez tantas pérolas você tenha jogado fora. Tantas pérolas você tem jogado fora, profanando aquilo que é santo. Teu corpo é uma grande bênção. Não o profaneis. Teu dinheiro é uma grande bênção. Não o profaneis. Entrai pela porta e pelo caminho estreito, porque esta porta estreita, este caminho estreito é Jesus. Ouça você a sua palavra e Ele vai te levar, só Ele pode te levar à eternidade com Deus. E esta porta larga, e este caminho largo, é você e o seu entendimento e a sua decisão de andar distante, de fazer o que quiser. Ele te levará à perdição. São muitos os que entram pela porta larga, são poucos os que entram pelo caminho estreito. Faça você parte deste povo. Ó Deus, toma cada vida aqui em teu nome e renova o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que não andemos atrelados em julgamentos, mas que andemos olhando para dentro de nós, pedindo misericórdia e graça, não entregando as nossas pérolas, orando o tempo todo, e estando sempre olhando para Jesus, que é o caminho da vida eterna, em nome de Jesus.